um trabalho muito focado em tecnologia. Eu entendo que a tecnologia é a solução para os nossos negócios, né? Otimiza a mão de obra, melhora resultado e etc. Bem, recentemente, em março, nós fomos pegos de surpresa aí, né? Tendo que fechar os nossos escritórios, colocar todo mundo em casa. Então, no dia 20 de março, foi o último dia da HTL no escritório. Colocamos todo mundo em casa, 85 funcionários, tá? E de lá para cá, nós continuamos trabalhando home office. Existe uma perspectiva da próxima semana, no dia 1º de julho, a gente começar a retomar as nossas atividades no escritório, tá? Estamos fazendo um estudo, preparando uma pequena equipe para iniciar as atividades no escritório e gradativamente ir aumentando essa equipe até voltarmos 100%, né? Exceto os executivos que visitam vocês, que eu acredito que vai levar um tempo um pouquinho maior aí, para estar com vocês tomando um café, olhando no olho aí presencialmente, né? Mas estamos ansiosos para retomar. Entendam que a HTL só sabe fazer uma coisa: vender turismo para o agente de viagem. É isso que a gente sabe fazer. Então, nós estamos muito ansiosos para retomar isso o quanto antes e estar presentes aí com vocês, tá? Bom, existem algumas perguntas aí no ar, né? A gente tem visto que essa pandemia tem destruído aí muitos negócios, né? E às vezes eu recebo algumas ligações das pessoas me questionando: poxa, como que a HTL está, né? Sabe que a gente de viagem sofre, de repente, com medo de depositar a confiança, o seu cliente numa empresa e amanhã essa empresa não está mais de pé, né? Por que eu estou tocando nesse assunto, gente? Porque recentemente a gente viu uma empresa que parou, hoje mais uma que suspendeu a operação. Infelizmente, a pandemia vai estragar o negócio de muitos, mas eu queria garantir para vocês que a HTL, desde sempre, tem preocupação com a questão de custos, com a questão de mão de obra, com diversas questões, né? Então, hoje eu posso afirmar para vocês que a HTL está superando essa crise. Vamos sair mais fortalecidos do que entramos aí. Por quê? Porque aprendemos muito com isso. Eu tinha muito medo do home office, né? E a gente entendeu que o home office funciona, e funciona muito bem. Então, hoje nós temos 85 funcionários trabalhando de casa e atendendo vocês. É fato que alguma deficiência deve existir, mas serviu de aprendizado para que a gente melhore, né? E a tecnologia que a gente executa hoje, nós podemos fazer um atendimento em qualquer lugar que estejamos, tá? Então, eu queria dar esse recado para vocês, dizer que a HTL está muito bem, os executivos estão aí para dizer isso, para estar com vocês no dia a dia via WhatsApp, uma reunião via Zoom, por e-mail, celular, etc. E dizer para vocês que nós contamos muito com vocês desde já, desde sempre, tá? A HTL depende do agente de viagem, a gente tem essa preocupação em levar produto, levar tecnologia para vocês, para que vocês continuem nessa tarefa que não é fácil, né? Brigando com as OTAs, com os próprios hotéis que infelizmente vendem direto para os passageiros, as próprias companhias aéreas, etc. Tá? Eu vou fazer um breve resumo para passar a palavra para a Silvia, que vai falar um pouquinho de produto nacional, para o Daniel, que vai falar do produto internacional. Cada um aí vai ter 5 minutos para a gente ser breve. Para a Tatiana, que vai falar da parte de serviços, a Amanda de locação. E dizer para vocês o seguinte, esse tempo deu para a gente trabalhar muito mais a nossa tecnologia.
Então, em breve, a gente vai estar lançando, provavelmente agora em agosto, a nova plataforma de aéreo, onde a gente vai permitir que vocês montem os seus pacotes dentro do nosso sistema, unindo hotel, locação, carro, seguro e também o aéreo. Tá? E em seguida, nós vamos começar a ofertar para vocês os pacotes, sugestões de pacotes, mas isso eu vou deixar a Silvia tocar com vocês, tá? Logo, logo. Um outro desenvolvimento que a gente está caminhando e que nós não temos ainda na nossa plataforma é a parte de cruzeiros. Tá? Estamos em desenvolvimento e agora para o segundo semestre nós vamos ter uma plataforma de cruzeiros 100% online, onde você vai fazer uma reserva, vai emitir o seu voucher, vai receber a sua comissão, vai pagar com o seu cartão de crédito e etc. Tá? Então, é mais uma novidade. E agora, no mês de julho, depois eu vou dar a palavra para o Everson no finalzinho, falar para vocês da nova plataforma de financeiro que a gente está lançando no sistema, onde vai otimizar os meios de pagamento, que hoje a gente entende ter uma deficiência. Tá? Então, o Everson vai falar do novo carrinho de compras também, que vai oferecer para vocês mais tecnologia, mais facilidade e etc. Tá? Então, a todos os agentes que estão aqui conosco hoje, muito obrigado pela oportunidade de estarem ouvindo aí o que nós temos para passar. Os nossos gerentes vão passar para vocês agora nível de produto. Tá? Estou à disposição de vocês, tanto eu quanto o Rogério, para o que vocês precisarem no dia a dia. Vou deixar aqui no chat o meu celular, o meu e-mail. Então, o que vocês precisarem, sintam-se à vontade para me acionar no que for necessário. Tá bom? Muito obrigado. E agora eu vou pedir para a Silvia seguir aí um pouquinho com vocês. E depois, no final, pessoal, nós vamos abrir aí alguns minutos para as dúvidas, para vocês questionarem, darem sugestões, perguntarem, criticarem. A gente entende que críticas são muito bem-vindas para a gente melhorar. Então, sintam-se à vontade para o final do bate-papo aí, falarem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Silvia, segue aí. Sigo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme poder falar com vocês, né? Em outras ocasiões, a gente tem que pegar um avião e ir até a cidade para fazer uma visita aí com os nossos promotores, mas é muito bom ter essa oportunidade aqui de estar aqui com vocês. Eu tenho 5 minutinhos, mas assim, o nacional é a bola da vez, né? Então, vocês vão vendo agora que essa retomada, o corporativo já vem retomando com a hotelaria nacional, então vocês estão sentindo aí que já aos pouquinhos está retomando, e o lazer, a tendência de mercado do lazer é retomar aí para o final do ano, né? Então, a gente está começando aí outubro, outubro já começa, novembro, dezembro, alta temporada, janeiro. As primeiras viagens que retomam são as viagens regionais. Então, aí uma grande oportunidade para vocês montarem, acionarem os passageiros de vocês para as viagens regionais. Então, nesse primeiro momento, eles vão viajar de carro, né? Ou na locação de um carro, ou com o próprio carro, tá? Para resorts, hotéis de lazer. Né? Então, as famílias estão ficando muito tempo em casa com os filhos, eles querem agora fazer essas pequenas viagens, ou se não, viagens com aéreo de pequena distância. Tá? Então, um destino, para quem está no Sudeste, um destino que vai ser muito bem vendido no primeiro momento é a Serra Gaúcha. Tá? Então, agora realmente eles ainda voltaram, teve alguns problemas lá, voltaram a bandeira, mas assim que estabilizar, eles vão ser um destino que vão vender muito, porque na Serra Gaúcha você encontra realmente todos os atrativos. Santa Catarina também é um destino que vai vender muito no regional. Nordeste, Centro-Oeste vai vender muito a parte de resorts e muito a questão do ecoturismo. Né? Então, hotéis que são mais de rural, fazendas, então isso vocês vão ter um volume muito maior, aí os passageiros vão procurar muito mais.
Mudamos um pouquinho o nosso marketing. Então, hoje, as news que vocês recebem, né, as nossas lâminas, vocês conseguem colocar a marca da agência de vocês. Isso é bem bacana, tá? Então, a gente mudou um pouquinho o espaço, reduziu um pouquinho o número de hotéis, para vocês poderem usar o nosso material com os agentes de vocês. Tá? Então, lá no nosso... A gente tem uma parte lá de documentos no nosso painel, e lá em documentos tem lá uma explicação para vocês de como vocês colocam a sua marca na nossa news. Eu vou pedir para depois vocês olharem, darem uma olhada lá no portal e já pegarem essa dica para que vocês possam mandar o material pronto para os passageiros de vocês, tá? Em relação aos pacotes, nesse primeiro momento, que é uma viagem regional, então vocês vão ter lá muito mais a venda da hotelaria, tá? Assim que entrar o nosso aéreo, a gente vai dar dicas para vocês de pacotes para que vocês possam montar. Essa é uma dica, a gente vai dar o preço a partir mas que vocês vão montar no nosso sistema, que é o sistema de monte o seu pacote. Tá? Que logo vocês vão ter aí disponíveis para que vocês possam trabalhar um pouquinho diferente de hoje, que é mais a hotelaria. Vocês já vão ter essa opção de montar o pacote, tá com uma carinha nova, depois o Everson vai contar um pouquinho para vocês. A gente está com uma cara nova, ele é muito intuitivo, vocês vão entrar lá e já vão conseguir fazer rapidamente. Então, realmente, a gente está entrando nesse mundo do lazer. Tá? Então, a gente está trazendo aí umas opções boas de lazer, com tendências e estudo de mercado. Então, eu sempre vou trazer para vocês algumas coisas que a gente estudou no mercado. Então, nós vamos ter produtos de luxo, que é uma classe que não sofreu tanto com a pandemia, eles vão continuar viajando e muito pelo Brasil. Então, a gente vai trazer mais produtos de luxo para vocês, a gente vai trazer produtos regionais, produtos que realmente a gente estudou previamente, que a gente sabe que vocês vão conseguir trabalhar, já oferecer com uma demanda maior. E também, em contrapartida, é muito importante a ajuda de vocês. É muito importante vocês contarem para os nossos executivos qual que é a demanda regional de vocês, o que vocês estão precisando e que a gente ainda não tem, ou que a gente não está tão bem posicionado com o produto. Quando vocês contam para os regionais, eles entram em contato com a gente, do departamento de produtos, e a gente analisa aquele produto e devolve para vocês, para que vocês possam fazer uma venda melhor. Tá? Uma outra coisa, hoje a gente faz um trabalho muito grande de informações para vocês. Então, dentro do portal tem o painel. Eu gostaria que vocês olhassem no painel dentro do portal. No nacional, no internacional e receptivo, vocês conseguem ver todos os hotéis receptivos estão mandando para a gente como vai ficar o hotel pós-pandemia. Né? Como que eles estão fazendo com toda a parte de higiene, com todos os cuidados. Então, vocês vão encontrar lá também todos os cuidados e vocês vão encontrar também as prontas referências. Eu estou fazendo pronta referência para vocês. Então, pronta referência de hotéis que você pode assinar nota no check-out, pronta referência das aberturas dos resorts, quando os resorts vão abrir, para que vocês possam fazer as vendas regionais de vocês, que vai ser muito forte. A gente está tendo agora pronta referência de promoções, overcommission. Então, lá no painel, não deixem de olhar o painel, que vocês vão ter um material muito bom para trabalhar, porque a gente está reunindo todo esse material para deixar disponível para vocês. Tá bom? Utilizem, conversem com os nossos executivos, troquem ideias sobre produtos, eles vão passar para mim. Eu também estou à disposição, tá? Muitas vezes eu viajo com eles quando podia, já conheço até alguns de vocês, mas aí, acabando tudo isso, a gente vai voltar a visitar vocês em conjunto, mas é muito importante para o meu trabalho um feedback de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por participar aqui com a gente. E agora eu passo aí para o Daniel. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal.
Eu sou o Daniel Thompson, eu cuido da parte internacional. Obrigado pela presença de todos vocês. O Internacional vive um momento único, como todos sabem, já estão cansados de ver, a gente está aí paralisado. E o nosso caminho, a nossa decisão, desde que isso começou, que isso se iniciou, vocês devem ter visto num comunicado que a gente passou essa semana para vocês, foi de respeito e de preocupação com a saúde de todos, dos seus clientes, que são os nossos clientes também. Então, a gente viu algumas pessoas, algumas operadoras, enfim, ofertando no mercado alguns destinos que poderiam ser vendidos no momento. A gente preferiu paralisar e esperar isso acalmar e a gente ter segurança de passar as informações para vocês. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, porque vocês estão na ponta do acesso direto ao cliente, mas é nossa obrigação colocar as informações para vocês. O que eu posso dizer é que hoje a gente tem controlado e monitorado todos os países que a gente opera para saber qual o nível de segurança para a gente enviar esses clientes, esses passageiros, ou ofertar algum hotel ou algum destino especial, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Turismo, e sempre repetindo, com respeito ao nosso cliente final e a vocês. Seria muita irresponsabilidade a gente começar a colocar alguns destinos e o passageiro ter um problema desagradável na chegada, no embarque, enfim, após a compra. A gente não fechou o nosso sistema porque desde o começo a gente atendeu muita gente que já estava nos destinos. Então, eu tive inúmeros casos de passageiros, por exemplo, dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, que quando as coisas começaram a acontecer, tinham que se locomover, mudar de cidade ou ir para um outro lugar para poder pegar um voo de retorno. E ainda nesse momento, a gente tem pessoas que estão nos destinos fazendo essa locomoção dentro de cada país. A gente vê muitas notícias hoje de lugares que já estão reabrindo, mas tem que ter muita cautela, porque não quer dizer que o país reabrindo as suas fronteiras ele está reaberto para os brasileiros ou para qualquer passageiro. E isso é muito importante todos terem consciência. A gente ouve de algumas ilhas no Caribe, alguns países mais isolados, fala-se de Maldivas, fala-se de alguns destinos da Europa, a França abrindo fronteira para a Espanha, para a Alemanha, enfim, mas ainda é um pouco cedo. A gente já está planejando o envio de novas ofertas, promoções e possibilidades, mas esse é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto. A gente conta muito com o apoio de vocês para ter essa informação fácil ao cliente, e quando vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para ajudar nessa informação para ser passada. A saúde de todos é o mais importante, e aí a gente tem que fazer esse retorno gradual e ter a segurança de que ele vai chegar no destino e vai aproveitar a viagem que ele está comprando, o sonho que a gente vende para eles. Tá bom? A partir da próxima semana, a gente vai começar com algumas novidades. Fiquem de olho nos nossos informativos. Vamos trabalhar principalmente com datas mais para frente, porque de imediato, como eu falei, agora ainda é um pouco complicado, para julho, ainda está um pouco difícil, mas a gente vai ter isso sendo disponibilizado para vocês. Obrigado pela paciência e pela compreensão de todos vocês que tiveram problemas com reservas. Tem sido um trabalho diário, árduo da nossa equipe para atender a todos, mas eu acho que a gente está conseguindo caminhar tá numa rota certa. Então, a gente conseguiu reverter. Tá mudo. Estou escutando, não. Daniel? Acho que o Daniel acho que caiu. Caiu o sinal.
Daniel? Deve ter tido algum problema com a internet aí. Bom, vamos Alô, fazer vocês me ouvem? Oi, Agora Daniel. sim. Acho que você teve algum problema com a internet. Mas o final vocês ouviram? Até onde? Agora no finalzinho aí, uns segundinhos aí. Retoma Tá. novamente. Não, eu estava falando que eu estou à disposição de todos para o que precisar. Eu agradeço a todos que tiveram problemas e a gente teve que atender, conseguir correr atrás do crédito, da isenção da penalidade, das multas. Foi um trabalho árduo da equipe, mas a gente está trabalhando sempre para ajudar a todos e atender a todos. Então, eu vou passar para a Tati agora para falar um pouquinho de receptivo. Muito obrigado, gente. Tati, O áudio, solta o Tati. seu microfone, Solta o seu áudio. Tati. O Abre áudio, o microfone, Tati. Ai, desculpa, eu não vi que estava desativado. Pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouve, ok? Perfeito. Eu sou a Tatiana, sou coordenadora de serviços terrestres, que alguns aqui já me conhecem, outros não, então, prazer. Tudo que vocês precisarem aí, estarei à disposição. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente da Silvia e também do Daniel, tá? Como os serviços terrestres englobam muitos serviços na EHTL, então eu queria falar rapidinho de cada um, tá? Bem rapidinho, assim, dar umas dicas bem legais aí para vocês terem na manga, assim, que retomarem com força, ou até mesmo agora, né? Vou começar falando do receptivo, né, que é um carro-chefe de serviços, que são os traslados e os passeios. Eu gostaria de falar para vocês que tanto nacional como internacional, né, a gente tem no nosso online. Internacional tem alguns destinos que são offline, mas nacional todos estão, tá? Gostaria também de falar que, assim, todos os fornecedores que a gente trabalha no Brasil, nós estamos monitorando eles para saber quais são os protocolos que eles estão utilizando, que eles vão utilizar, protocolos de segurança, em relação ao nossa nova realidade, né? E dizer também que eles estão aplicando a mesma tarifa do primeiro semestre. Então, para esse segundo semestre, nenhum deles teve aumento. E alguns já se anteciparam e para o primeiro semestre do ano que vem também não tiveram aumento. Então, assim, foi uma questão de parceria também, que eles viram que a gente precisa andar, né, juntos, tanto o fornecedor como operador e agência, consequentemente, isso para o cliente de vocês. Então, isso é a minha dica para o receptivo, tá? A outra aba que a gente tem, que é ingressos. Ingressos, eu gostaria de dar duas dicas para vocês. Uma, a gente sempre vendeu, só que no modo offline. Esse ano, a gente está trazendo a novidade dele no modo online. Então, se vocês forem na aba ingressos, vocês conseguem buscar já e comprar imediatamente o Natal Luz, que são aqueles espetáculos maravilhosos que acontecem. Esse ano, 101 dias, prorrogou, né, estendeu a duração do espetáculo do Natal Luz. Então, eles estão todos online, tá? Cadeiras premium e também arquibancada, tá tudo lá. E a outra minha dica é do Beto Carreiro, que retomou as atividades no último dia 12, tá? Eles retomaram com preços promocionais, estão super bacanas, tiveram, assim, um descontaço e também está disponível no nosso portal, tá bom, gente? Os outros 3 produtos que eu vou falar é mais a dica sobre os produtos mesmo, porque são opções que vocês podem dar para o seu cliente, muitas vezes até mais econômica. Uma delas é o táxi executivo, tá? O táxi executivo, ele é muito bom por causa da flexibilidade que ele oferece. Ele não fica, entre aspas, engessado entre ser um serviço que faz um trecho aeroporto, hotel, aeroporto, e você não pode fazer nada no meio. Não, você pode contratar o táxi executivo para fazer, por exemplo, um hotel-restaurante, um hotel, um endereço específico, um endereço residencial, um restaurante, N possibilidades, tá?
vale lembrar que o táxi executivo ele só atende em território nacional, mais de 150 cidades. Para você saber se atende aquela cidade, é bem fácil. É só você colocar lá na origem ou no destino, você coloca o aeroporto ou então o CEP, tá? Se aparecer para você, ok, tranquilo que ele vai oferecer o táxi executivo para aquela região, tá? Minha outra dica é o seguro viagem, que eu acho que é crucial para toda viagem, tá? Isso tanto a âmbito nacional como a âmbito internacional, muito mais importante, né? Então, a gente oferece, nós temos uma parceria com a Travelbase, tá? Tem lá a aba específica seguros. Então, assim, são produtos desenhados exclusivamente para o cliente HTL. Nós temos cobertura no nacional iniciando com 3K e no internacional iniciando com 15K. Claro que Europa é uma exceção que inicia com 30K, tá? Então, assim, você pode fazer cotação, pode já fazer a venda direto no portal, que já aparece para você. Quando você reserva, já sai para você a apólice, para você entregar direto para o teu cliente, tá? Então, assim, é super seguro e 100% online, tá bom? E o último, que é a nossa última aquisição aí na prateleira da HTL, que é o ônibus, que é uma parceria nossa com a ClickBus. Então, assim, como a Silvia falou que o regional, né, a aposta do momento, então ele é uma ótima opção, assim como a gente tem também vários outros meios de deslocamento, carro também, que daqui a pouco a Amanda vai falar um pouquinho, o ônibus também é mais uma opção, tá, gente? Então, assim, gostaria muito que vocês, nem se fosse para entrar, ficar brincando um pouquinho de observar, fazer uma simulação no nosso portal, se familiarizar, porque nós temos um leque enorme de produtos no nosso sistema, tá bom? E qualquer coisa, a Eliane, que é do nosso marketing, no final ela vai disponibilizar o contato da gente. Então, qualquer coisa, gente, sério, pode acionar a equipe, tá bom? Passo a palavra agora para Amanda, que é a nossa gerente de locação de carro. Oi, pessoal, boa tarde. Como a Tati falou, eu sou responsável por locação de veículos no HTL, tá? Nós hoje temos todas as 4 principais locadoras no Brasil, a Copa, Unidas, Localiza e Movida. Temos também no internacional a Avis, a Budget, Dollar, Hertz, Europcar, tudo online, tá, gente? Então, aproveite mais essa facilidade que o sistema oferece para vocês. Façam locação de carro. Eu acho que é sempre um plus, né, na hora de fazer a reserva, você sempre oferecer o hotel junto com um transfer ou junto com uma locação, um ingresso, um seguro. Eu acho que vocês indicando esses serviços, vocês só têm a ganhar. Eu tenho informações que as locadoras vendem muito carro, muito mesmo, só que para o passageiro direto, tá? Então, a minha dica indique. Por mais que o cliente não te pediu locação, indique. Porque no sim ou no não, tá ali, né? E eu sempre ganho a vocês. Você sabe que 15% dos volumes das locadoras são através de reservas diárias. Então, eu conselho vocês a indicar, porque eu tenho estão fazendo locação de carro, só não estão fazendo conosco. Só estão fazendo direto, estão fazendo muito mais direto do que com a gente. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês não perderem essa oportunidade. A gente tem todos os valores online, o que vocês precisarem. Não tem essa categoria, não está aparecendo essa cidade. Pode mandar para a gente no e-mail, tanto da cidade como categoria de carro. A gente tem várias promoções agora, principalmente agora com a Foco, a gente está com 10% de desconto nas locações, a gente está com retorno com a Movida, a gente está também com condutor adicional com a Unidas, e a gente está com mensal com a Localiza a partir de 1.332. É o menor valor do mercado. Então, assim, são valores muito atraentes. Entre o sistema e nos acionem. Se vocês saem, pode contar comigo também, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom, antes de eu passar a palavra para o Everson, eu queria responder 3 questionamentos aqui. A Ana Paula, da FlyVip de BH,
perguntou o que acontece com uma tarifa não reembolsável se o passageiro chegar no hotel e tiver febre, não for permitida a entrada. Veja só, Ana, a gente vai discutir isso com o hotel. Eu não sei te responder isso. Cada hotel está assumindo um tipo de procedimento, tá? Mas, assim, entenda que o HTL é o seu advogado e vai brigar pelo seu passageiro, e a gente sabe que isso é algo que foge do controle do mundo, né? Ninguém consegue controlar isso. Então, assim, nós vamos ter que tratar cada caso. Você tem meu contato, o Daniel está aí para nos ajudar também no Inter, e aí nós vamos cuidar de vocês da melhor forma possível e tratar o caso com muita coerência, com muito cuidado, tá? Então, fique muito tranquila. A Andrea perguntou se a gente não vai voltar a ter casas em Orlando. Olha, a gente realmente perdeu esse conteúdo por conta de um fornecedor. Estamos retomando e o nosso TI aí também está em fase final, né, Daniel? Junto com o Daniel para liberar novamente esses produtos, tá? De casas na Flórida, no modo geral, e até mesmo Europa e alguns outros destinos pelo mundo, tá? É isso, né, Daniel? Isso. Andréa, o seu desejo de ter as casas de novo é o desejo de muitos e, mais do que isso, é nosso desejo. A gente está em fase de finalização de um contrato, uma empresa que já estava em testes para conseguir fazer essa conexão quando tudo isso começou. Então, desde o começo da pandemia, a gente devia ter mais coisa de um mês para poder lançar o produto, e aí a gente teve que paralisar. Eu sigo em contato com eles e quando tudo isso normalizar, você pode ter certeza que vocês vão ter o produto, tá? A gente ficou 1 ano atrás de uma boa empresa para atendê-los, a gente conseguiu e isso vai aparecer em breve. Ótimo. Tati, me ajuda a responder para a Tamanini. Ela pergunta se a Travel Ace está assumindo o Covid. Oi, Tamanini, é o seguinte, na verdade também é a mesma coisa que o Flávio falou, doutora, depende de caso a caso, tá? Casos leves, ok, a gente já teve caso que foi dado aval. Agora, os demais, a gente tem que sempre estudar com eles, porque quem dá o aval é a própria Travel Ace. Ótimo. Tati, a Andrea está questionando também a parte de traslados e passeios segundo semestre, se a gente está alimentando. Está faltando alguma coisa aí. Segundo semestre nacional. Eles estão todos. Brasil. Internacional também, sim. Se não tiver, deve ser algum específico, passa no meu e-mail, porque as principais têm. Estão no online. Tá. Aí, Andréia, se eu puder passar direto para a Tati, eu te agradeço. A Vero Viagens pergunta para a gente referente a Hertz Estados Unidos, se está tudo ok. A gente sabe que a Hertz entrou em recuperação judicial, mas eles continuam operando, né? É uma companhia que a gente gosta muito e deseja que eles voltem rapidamente dessa crise, tá? Mas eles continuam operando normalmente, tem entrado reservas, né, Amanda? Nós não temos tido nenhum tipo de problema, né? Não, e segundo a informação deles, eles estão honrando e vão honrar todas as reservas, mas é legal a gente avisar os clientes que a gente tem outras locadoras, né? Que caso aconteça alguma coisa com a Hertz, a gente sempre vai ter uma outra para indicar. Então, para ficar tranquilo que sem atendimento, os nossos passageiros nunca vão ficar. Então, para confiar no produto, para vender, que a princípio está tudo certo, mas também temos outras possibilidades de atender. É importante deixar claro, pessoal, que assim, nós somos responsáveis pelos clientes de vocês. E a gente, se de repente chegar na loja, a loja estiver fechada, nós temos um atendimento emergencial, a gente vai levar o cliente para uma outra loja, vai entregar um outro carro de outra locadora. Independente da situação da Hertz de hoje, a gente é responsável e vai cuidar dos clientes de vocês com muito cuidado, muita cautela, muito carinho, tá? O Everson, vamos falar um pouquinho aí da nova plataforma do carrinho que tá para subir, da parte dos pagamentos também. Dá uma pincelada nisso para os nossos amigos aí.
Com certeza, com certeza. Boa tarde, pessoal. Eu sou responsável pela tecnologia da HTL. E devido aí ao cenário atual, nós retraímos um pouco o nosso desenvolvimento, estudamos, replanejamos e começamos a dar um grow up na nossa plataforma, aproveitando, né, esse momento de estudo, na verdade, né? E nós começamos a avaliar os produtos novamente, entendemos que tinham algumas coisas que a gente poderia mudar, e nós entendemos que hoje o carrinho de compras era um cenário ideal para a gente conseguir fazer uma plataforma mais intuitiva para os agentes de viagem. Nós começamos o desenvolvimento disso pensando muito em como o aéreo ia se encaixar nesse produto. E, além disso, a gente começou a trabalhar também um pouco mais a hotelaria internacional dentro dele. Então, hoje, eu posso garantir com certeza, no modelo que a gente está trabalhando com o carrinho, testando ele, no futuro, quando isso estiver online, que é um futuro bem próximo, vai nos ajudar com que a gente venda um produto mais controlado dentro de um carrinho de compras realmente. No formato que a gente tinha as vendas do HTL, nosso controle, às vezes, financeiro, de pagamentos, era um pouquinho mais complicado. Com esse novo carrinho, a gente vai conseguir gerar orçamentos e depois voltar só nesse orçamento e retarifar os produtos, que essa é o grande grow up da plataforma. Então, eu vou conseguir adicionar os produtos no carrinho, gerar um orçamento, e ele pode ser enviado para o cliente, para o agente de viagem, qualquer e-mail. Recebendo isso, ele vai gerar um número, que é só um número que você pode depois acessá-lo e depois retarifar esse mesmo produto sem fazer novas pesquisas, sem adicionar novamente os produtos ao carrinho. O próprio sistema vai fazer a retarifação dos produtos que estão inclusos dentro daquele orçamento. E, atrelado a isso, a gente vai fazer um grow up também nos pagamentos. Então, por exemplo, a gente já tem um produto que nós já efetuamos o pagamento completo dele, preciso adicionar mais uma diária no hotel. Eu vou conseguir adicionar essa diária e fazer o pagamento da diferença desse produto sem que eu precise mandar isso por e-mail, que eu precise acionar alguém internamente para fazer. Ele vai trabalhar de uma forma bem intuitiva essa parte do pagamento e do próprio carrinho, tá? Esse é um dos principais pontos que a gente trabalhou durante esse período, né? Mas, além disso, a gente tem aí o aéreo, que a gente vinha desenvolvendo com um certo rigor aí durante um tempo, devido à pandemia, as companhias aéreas e tal. A gente acabou remodelando um pouquinho também. Ele vai subir em breve. A própria plataforma de cruzeiros, que o Flávio comentou com vocês. O Cruzeiros também é uma plataforma que a gente vem desenvolvendo aos poucos, ali entendendo cada parceiro, para que a gente consiga disponibilizar isso tudo de uma forma online, que a gente consiga tudo no mesmo canal desenvolver isso, né? É um produto muito bom, muito, muito complexo também, tecnicamente falando, até por isso não existem muitas tecnologias para isso. Além disso, a gente tem os pacotes que a gente vai desenvolver assim que o carrinho estiver no ar. O pacote é o próximo produto, que é o pacote que a Silvia comentou com vocês, que são os pacotes criados pela HTL. Então, vamos criar os pacotes de lazer com aéreo, com terrestre, com hotel, tudo fechadinho para que a venda seja mais propagada, né? Um produto mais criado pelo HTL realmente. Vocês não precisem adicionar isso toda hora no carrinho, tá? Fizemos um trabalho muito bom com as propriedades dos hotéis internacionais, que é o mapeamento de todas as propriedades que a gente hoje comercializa dentro da plataforma. É um trabalho também um pouco complicado, né? Os mapeamentos de propriedades. Criamos uma inteligência artificial para lidar com isso, para entender todos os problemas que a gente já conhecia dessas propriedades e fazer com que isso seja mapeado para até a retarifação do próprio carrinho seja exata, seja assertiva no produto. E com isso a gente conseguir proporcionar para vocês a melhor plataforma para você conseguir fazer uma venda saudável, com
economizar tempo, que é o mais importante, e conseguir aproveitar a própria informação que vocês já criaram dentro da plataforma para continuar a venda do produto que está sendo feita. O nosso maior foco é otimizar os processos dentro da plataforma, que vocês consigam ter mais, a usabilidade seja mais simples, ter mais autonomia dentro dela. Esse é o maior foco hoje da HTL para a plataforma que a gente faz com vocês. Gostaria também de agradecer a todos aí a presença, muito obrigado, obrigado pelo tempo para ouvir a gente. Agora é o Flávio que fala de novo, Flávio. Deixa eu responder um questionamento da Maitê, da Flytour Alphaville. Ela pergunta que agora com a plataforma do aéreo, se a gente pretende vender regular, frete e grupos. Com certeza, tá, Maitê? Quando a plataforma estiver 100% no ar, o primeiro produto que nós vamos oferecer é o regular, tá? Então, a gente vai estar conectado com as companhias aéreas e a gente vai ter esse produto regular. Fora isso, os bloqueios vão entrar em seguida, tá? E grupos de fretamento serão tratados à parte. Nós temos a Daiane como a nossa responsável do departamento de grupos, tá? Ela está participando do nosso bate-papo. E ela que vai cuidar disso. Hoje ela cuida só do terrestre, mas a partir de agosto aí teremos o aéreo também, tá? O Flávio Ventura também nos questiona sobre o seguro, que muitos passageiros vão cobrar a questão do Covid. Entendo que sim, Flávio, e nós vamos falar rapidamente com a Travel Ace para ver qual é a posição deles e vamos tentar incluir a cobertura do Covid também, tá? E aí a gente volta com todos vocês aí dando um feedback, tá? Quem mais aqui que tem um questionamento foi Cláudio. O Everson, que eu me recorde, a nossa plataforma, ela aceita o débito, não aceita? Não, ainda não. Não? Por quê? Nós estávamos, na verdade, pensando em migrar de gateway de pagamento, né? Lembra que a gente tinha comentado de Sim. fazer direto com o adquirente? E lá a gente teria essa possibilidade de fazer com o débito. Mas então, era um cenário que a gente já tinha até pensado e comentado com a equipe de vendas para fazer esse trabalho. Tá. Vamos então providenciar que a Vero Viagens está nos questionando. Vamos pôr isso na nossa fila aí. Vamos providenciar, tá, Vero Viagens? Vamos providenciar o débito em conta online também, tá? Ok. Os pacotes poderão ser pagos via boleto? Sim, da mesma forma. Não muda, gente. Independente do produto, exceto o cruzeiro, que aí é a forma de pagamento da companhia, todos os produtos que a gente está colocando no ar, pessoal, a forma de pagamento não muda. Boleto, cartão, parcelamento, faturado, etc. Tá? Então, a gente vai seguir da mesma forma também. Existem alguns agradecimentos. Muito obrigado aí pelos agradecimentos dos nossos colaboradores, das equipes, né? Mas é muito importante, gente, que vocês realmente falem para nós, puxem a nossa orelha, façam suas críticas para a gente estar sempre melhorando. A gente não é perfeito, mas queremos chegar bem próximo da perfeição, tá, gente? Felizmente, a gente não é dono de nada, né? A gente depende do hoteleiro, disponibilizar tarifa, disponibilidade, do recepcionista atender os nossos passageiros bem, da companhia da mesma forma, o receptivo. E tanto vocês, agentes, como nós, operadoras, somos o intermediário, né? E às vezes a gente sofre um pouco por não poder fazer mais do que a gente quer, né? Determinar algumas coisas que a gente gostaria que fossem diferentes. Mas estamos aqui para ouvir e poder ajudá-los. Bom, da minha parte, eu encerro aqui
Queria saber se alguém mais tem algum questionamento, quer fazer algum comentário, pode abrir o microfone, sintam-se à vontade. Poxa, ninguém? Eu? Mas você não vale, Amanda, você é funcionária. Não, mas eu só queria posicionar que semana passada nós estávamos com uma tarifa promocional da Movida. Estava bem abaixo, estava por R$ 1.099, só que era com 5% só de comissão. E aí me perguntaram aqui no privado se é para sempre assim. Eu falei que não, já acabou inclusive essa promoção, então o comissionamento volta a ser normal, mas era só com a Movida. Então, fazendo mensal com a Movida, volta a comissão normal de vocês, assim como todas as outras. Esse preço da Localiza também é com a comissão normal de vocês. Então, é um preço super bacana. É a oportunidade de vender carro agora, aproveitar essa pandemia, aproveitar o turismo regional e todos os cuidados com as locadoras foram redobrados, né, na limpeza dos carros. Então, podem vender tranquilamente. Mas ainda assim, o valor de vocês é um dos melhores do mercado em questão de locação. Sem Obrigada. dúvidas. Obrigado. Que bom, a gente está sempre em negociação para isso, né? Para tentar sempre oferecer o melhor valor para vocês, que seja bom para vocês e com comissionamento também, né? Com certeza. Mas sem dúvidas, vocês têm preços imbatíveis. Quase imbatíveis. Mas na maioria é. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Né? Tanto no Tel-Aviv, né? Boa tarde, tudo bem? Oi, eu quem queria é? Elaine. Elaine. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu achei bem interessante. Por exemplo, no meu caso, que sou uma agência que monta pacotes, quando você fala do carrinho, então, tipo assim, o que eu tenho muita dificuldade, geralmente, é de compor carro, hotel, serviços, e daí eu passo o orçamento, quando eu volto para comprar, já não consigo mais os mesmos preços. Então, quando eu fizer esse carrinho, por exemplo, eu vou poder atualizar o preço com base das disponibilidades do carro, do hotel, e já comprar diretamente tudo e gerenciar todos esses meus produtos numa mesmo, por exemplo, file? Sim. Meu sonho de consumo. Vai funcionar mesmo. Vai funcionar. Responder, eu vou ganhar à tarde, vou falar, nossa, me encontrei. Ele vai funcionar exatamente assim. A gente criou uma estrutura, a gente guarda todas as informações que você montou esse seu pacote. Então, você adicionou um carro, um hotel, um receptivo. Eu vou guardar essas informações e vou te dar um número de orçamento. Ele vai durar um tempo. Ele pode durar, na verdade, mais de meses, porque toda vez que você acessar esse orçamento, eu vou atualizar as tarifas dos produtos. Então, se ela subiu, se ela ou diminuiu, eu vou te mostrar isso em real time. Então, vamos colocar uma suposição. Você criou um pacote, mandou para o seu passageiro e está aguardando a aprovação dele. Um dia depois, ele falou, pode continuar com as reservas. Eu tenho ciência que o valor pode mudar, mas pode fazer. Você vai entrar na nossa plataforma, numa área específica, colocar o número do orçamento e abrir ele. A hora que você abrir ele, eu vou atualizar as informações dele de preço, talvez política, e já vou te mostrar o valor final pronto para concluir as reservas. Então, você não vai precisar refazer pesquisa de todos os produtos, incluir de novo no carrinho e depois fazer a finalização. Amém. Dessa forma. Amém. Mas, obrigada. Michel que está falando aqui de Maceió. Mas o que eu acho que talvez a outra colega aí tenha perguntado é porque antes dessa pandemia, principalmente no internacional, quando a gente puxava um determinado hotel lá na cotação e aparecia aquela tarifa, R$100, um exemplo, $100, o que fosse. Só que quando a gente ia para confirmar a reserva, ele sempre dava como se estivesse indisponível. E aí você tinha que entrar, abrir todas as tarifas, né? Porque no internacional eu acho que vocês acabam pegando vários fornecedores e mostra no primeiro momento que está mais barato. E aí ele mostra que está disponível, só que quando você vai clicando, ele vai tipo dizendo, não está disponível, não está disponível. Isso, assim, tomava um tempo danado. Eu não sei se quando você montar o carrinho, isso também não vai continuar acontecendo. Tá. Isso acontece por conta de dois fatores, tá? Um deles é
grande quantidade de informação que é gerada numa pesquisa, tá? E os fornecedores tentando economizar um pouco mais de estrutura de tecnologia. Por que eu digo isso? Porque hoje, se a gente for fazer assim, eu vou pesquisar toda hora real time, eu vou acabar jogando muita informação, por exemplo, dentro de algum sistema PMS ou um back-office. PMS é um sistema de hotel, de tarifa de hotel. Por que os channel managers fazem isso? Eles precisam retornar informação de tarifa muito rápido. Só que se ele for bater em todos os hotéis que ele tem ou todos os fornecedores dele, isso vai levar pelo menos 2 minutos, 1 minuto e meio para retornar na tela. Todo mundo concorda que não é um tempo ideal. O ideal é que seja no máximo 10, 15 segundos, né? E quando isso acontece, eles tentam guardar essa informação em cache. E é esse o ponto que gera esses problemas. Ele me retorna a informação na pesquisa de disponibilidade, só que quando eu vou confirmar essa tarifa, ela já não está mais disponível. Eu já não tenho mais aquela disponibilidade. E a gente, com certeza, faz um trabalho junto aos fornecedores. Eu posso garantir que, mesmo isso acontecendo com vocês, ele reduziu. Depois de um tempo, a gente começou a tratar os fornecedores. E acredito até que o Daniel pode dar um pouco mais de informação sobre isso. Mas, tecnicamente, é por isso que acontece. Com a retarifação, isso diminui, porque eu sempre vou buscar as disponibilidades que estão novas lá. Então, ele pode ainda acontecer, tá? Isso não tem... Porque foge do controle HTL quando a gente trabalha com multicanais, né? Eu não vou falar para você que isso não vai acontecer, mas isso pode acontecer, mas vai acontecer com menos frequência, tá? Mas isso não é um problema só de HTL. A gente tem... Todo mundo que consome o mesmo canal, ele vai ter o mesmo problema sempre. Porque quando a tecnologia é limitada para um retorno rápido de informação, guardadas em cache, pode ser que por trás outras pessoas estão consumindo aquela informação também, e aí quando o cache fica desatualizado, ele gera esse erro para vocês. Seria o meu sonho isso parar de acontecer. Mas olha, eu acho que isso é muito positivo para vocês e para nós, agentes de viagens, porque muitas vezes a minha experiência era eu ter que reservar uma tarifa que possibilitava a reserva para passar para o cliente, para poder honrar caso ele quisesse, caso não, até às vezes você se esquece mesmo de cancelar, que tira a oportunidade de outra pessoa comprar. Então, isso é muito positivo no meu ponto de vista, que vai me dar uma maneira de eu não ter que reservar, menos trabalho, e nessa retarifação já comprar. Achei bem legal. Sim. Complementando, posso só complementar, Everson, o que o Michel perguntou, e aí, desde que eu estou na HTL, a gente tem feito um trabalho em parceria, eu e o Everson, todo dia eu trago problemas para a mesa dele, agora é no telefone dele, porque a gente está nessa situação. E o que eu costumo levar para ele? Esse tipo de problema que você apontou, Michel, que é o problema de muitos, e a gente já reduziu bastante. Ele deu a explicação técnica, mas você pode ter certeza que essas soluções que ele está tomando, essas atitudes que ele está tomando na parte tecnológica, nós estamos fazendo na parte de produtos de reduzir o número de fornecedores, diminuir o número de intermediários e nos aproximarmos das propriedades, dos hotéis. E isso, com certeza, vai trazer uma resposta mais rápida, que é a questão que ele falou do mapeamento, por exemplo, para diminuir essas questões. Como ele disse, a gente não consegue exterminar esse problema, porque uma vez que um hotel faz uma alteração de tarifa lá no sistema dele, isso leva um tempo para ser passado, para chegar até o nosso sistema. E a gente está encurtando o caminho para essa resposta ser mais rápida. Então, a gente está constantemente trabalhando para minimizar esse problema. E a gente já teve uma evolução bem grande. Eu tô no celular, não estou conseguindo ver o nome de quem fala. Eu sou horrível para nome. É o Daniel, do Internacional. Daniel, assim, infelizmente, esse ano eu não consegui trabalhar com vocês, muito por conta da pandemia. Mas, assim, desde que vocês começaram mais fortes, que eu trabalho aqui em Alagoas, e eu acredito que nessa época, que foi muito ali por volta de setembro, outubro, era alguma operadora que vocês estavam trabalhando, uma Turico da vida, não sei, porque assim era muito frequente, entendeu? Principalmente nos Estados Unidos e
e alguns países da Europa ali, Espanha, por ali. Então, de repente, fosse até... E nos concorrentes de vocês, com o mesmo hotel, eu não sei se era o mesmo fornecedor, não acontecia. E aí, deixa eu fazer uma outra, aproveitar também fazer uma outra crítica construtiva. O Flávio reclamou que ninguém perguntava. Assim, vocês há uns 3 anos atrás, vocês estavam muito fortes na hotelaria nacional. Assim, praticamente não tinha quem tivesse preço melhor do que vocês. Eu vou falar aqui, tá? Mas a gente comparava muito vocês com a Trend, né? E assim, era muito difícil bater, principalmente no meu perfil, que era hotéis de São Paulo e resorts, tá? Por aqui pelo Nordeste, que a gente tem uma demanda grande. E de uns, sei lá, mais ou menos de março, abril do ano que vem para cá, a gente viu que os preços dos hotéis de vocês aumentaram, entendeu? Ou sempre está um pouquinho maior do que o concorrente, alguma coisa nesse sentido. E a mesma coisa que até a colega aí também mais cedo falou, eu estava tendo dificuldade isso com locação de carro. Eu não locava carro com ninguém, só locava carro com vocês, entendeu? E de um tempo para cá também eu vi que esses valores aumentaram, principalmente em relação a esse concorrente direto, entendeu? Aí é só uma sugestão para vocês darem uma avaliada aí nessa retomada na concorrência, porque realmente o que eu acho que difere muito de vocês, e aí que fique registrado e vocês continuem trabalhando nisso, é o atendimento de vocês, entendeu? O atendimento de vocês, da equipe de vocês de São Paulo. Eu fiz aí um elogio para o pessoal de ingresso, a Cíntia tem muita paciência com a gente, inclusive, mas no geral é raro a gente ter um problema de atendimento, e eu brigo muito com os fornecedores porque as pessoas confundem muito atendimento com educação, né? Educação a gente tem de casa, tem de berço e tem que ter a obrigação de ter um bom dia, uma boa tarde, seja lá o que for, né? Mas atendimento é uma coisa muito mais complexa, é você atender a necessidade de um cliente, é o que o Flávio falou, a gente entender que um cliente está lá às vezes, muitas vezes desesperado, né? Desculpa aí, eu vou contar uma história muito rápida. Eu tinha muito problema com a minha esposa com o início da empresa, porque ela não entendia que eu era 24 horas, praticamente. E aí, até que ela teve um problema em Portugal de uma companhia aérea. E aí foi que ela disse, meu Deus, imagina se é na Alemanha que a gente não sabe falar alemão. Eu disse, tá vendo como é a responsabilidade que a gente tem esses clientes. Então, eu queria deixar aqui registrado assim o porquê que a gente compra de vocês. Eu estou falando de preço, mas é até muito mais por atendimento mesmo, que a equipe de vocês tem muita qualidade nisso. Eu posso só completar isso aí? Pode, sim. Essa questão do atendimento é uma coisa que pesa muito, mas pesa muito mesmo. Porque por mais que, igual você falou, a questão da Trend, não é falando mal nem nada, porque isso aí seria até antiético, na verdade. Mas isso pesa muito, a questão do atendimento. Não interessa se tem preço. Se não tem suporte, não adianta. Não adianta. E uma coisa que eu quero fazer observação é que, quando aconteceu a questão da pandemia, vocês foram os únicos fornecedores, pelo menos para a gente aqui da Madrasul, que continuaram dando suporte. Que ligam toda semana, que procuram saber como que tá, se a gente precisa de alguma coisa. E vou te falar que mais nenhum fornecedor fez isso. Nenhum. Então, eu quero muito agradecer mesmo todo o suporte que vocês continuam dando para a gente, nunca nos abandonaram. Estão de parabéns mesmo, conseguiram manter a qualidade em questão de atendimento, mesmo depois dessa confusão toda aí, né? Obrigado, Juliana. E, Michel, eu quero te pedir uma gentileza. Puxa a nossa orelha aqui quando você vê um preço do concorrente menor do que o nosso. Nos avise, nos dê uma oportunidade de brigar por você aí e conseguir uma tarifa melhor. Você vai ter o contato aí da Silvia, que é responsável pela Hotelaria Nacional, o Daniel, a Tati, a Amanda. Então, isso nos ajuda, viu, Michel? Então, puxa a nossa orelha aqui e fala, seu preço está mais caro e a gente vai brigar e vai melhorar.
Posso interromper? Isso é para todos. A gente está à disposição de vocês para receber isso, melhorar, porque muitas vezes a gente preza pela paridade de mercado, né? Muitas vezes o problema não é nem com o hotel, mas a gente também alerta o hotel acaba alertando a concorrência para não mexer em margens, mas a gente está aqui à disposição de vocês, tá? O que eu queria dizer, Michel, eu sou da Promotional, essa semana tive 5 situações em que ou a concorrente ou o hotel diretamente me dava tarifas melhores que a HTL. Eu passei para o Select e para a Maria, e de 5 pedidos, 4 ela conseguiu reverter para a gente. Então, consegui fechar praticamente todos com vocês. Maria, Edna, Ronaldo, Júnior, Simone, minha paixão, Débora Pardim, vocês são maravilhosos. Obrigada por tudo. Eu gostaria só de complementar também aí, se for possível, claro. Dou a vez aí para a menina que quer falar, mas depois eu gostaria de complementar a palavra direcionada ao Flávio até, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas de nome eu conheço muito. Pode prosseguir, depois eu falo, depois de você. Eu também gostaria muito de parabenizar toda a equipe do EHTL, de todos os fornecedores que eu costumo trabalhar, nós da Renove Turismo trabalhamos, realmente o atendimento do EHTL é indiscutível, não tenho o que falar. O nosso apoio aqui, o Tibério, é um amor, como uma pessoa falou também, está sempre ligando, está sempre falando, está sempre à disposição. Queria também agradecer, passei também uns perrengues, o EHTL chegou e me ajudou para a gente conseguir acertar a situação. Mas eu também queria falar, acho que Michel, o nome do rapaz, realmente essa questão de preços, por mais que a gente possa ligar, falar, pedir, a gente sabe que tem essa abertura. Às vezes a gente não tem tempo. A Renove Turismo, a gente trabalha muito com corporativo, sábado, domingo, à noite. Eu gostaria muito, se eu pudesse, eu só comprava com EHTL, só faria hotelaria com EHTL, porque o sistema é prático, porque o Tibério merece toda a atenção, porque ele me dá todo o suporte que eu preciso. Mas eu também achei isso, que sempre tinha um preço melhor no Hotel Nacional e de um tempo para cá está sendo mais alto. Quando a gente tem tempo para negociar, para falar, é ótimo, mas às vezes a gente não tem tempo. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha com carinho para saber o que está acontecendo, até para a gente poder prestigiar mais, e principalmente no momento que a gente não tem de ligar, eu agradeço. E obrigada a todos aí do EHTL, obrigada por essa oportunidade. Tá. Débora e o Michel, eu quero só acrescentar o seguinte. Gente, a vida não está fácil para ninguém, tá? Todo mundo precisa sobreviver. Infelizmente, a gente vai entrar num período agora que todo mundo vai fazer qualquer negócio, gente. Essa vai ser a nova realidade até as coisas voltarem a se estabelecer, tá? É assim, nós vamos ficar mais atentos, eu vou pedir para a Silva monitorar isso de uma forma mais crítica, o Daniel também, a Amanda, mas alguma coisa vai fugir do nosso dia a dia, então que vocês realmente puderem contribuir conosco vai nos ajudar muito, nós vamos sempre estar brigando pelas melhores condições, mas agora vai ser um momento delicado que a gente vai entrar, onde todo mundo precisa retomar seus negócios, precisa sobreviver, então não vai ser fácil, gente, mas assim, nós vamos continuar trabalhando como a gente sempre fez, atendimento, preço, etc. Tá? Marcelo, vamos lá? Flávio, posso só uma palavrinha? Agnes, deixa só o Marcelo, coitado, eu já fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Assim, eu vou falar direcionado ao Flávio, que é o comandante, né? Mas é para toda a equipe, tá? Primeiro, parabenizar vocês por esse nosso bate-papo aqui. O trade precisa de vocês, é importante dizer, tá? O trade precisa, a gente não pode ficar refém em momento algum. É a pior coisa para a gente, é isso aí. Então, saber que no meio dessa confusão vocês estão trabalhando para disponibilizar produtos,
para poder melhorar, para a gente é muito importante, tá? Eu sou um dos sócios-diretores da Mundial na Bahia, em Salvador, e a gente vende bastante vocês, né? A gente vende bastante. Porém, tem alguns entraves, esses que os nossos colegas já falaram. Desculpa, em casa é isso, é cachorro latindo. Desculpa. O colega falou aí lá das Alagoas, a menina pontuou aí também a questão de valor, e pontuou muito bem, porque muitas vezes a gente não tem condição de sinalizar. Aqui na Bahia, a gente conversava com o Moacir sobre isso, que ele nos pedia isso, a Samanta também nos pede, mas em muitos momentos a gente não tem condição de sinalizar por conta da correria. E você acaba vendendo no canal que está ali pronto para você, entendeu? E a gente não tem a intenção de concentrar, a gente entende que tem espaço para todo mundo, né? Então, saber que vocês estão dando esses passos, buscando a melhoria, o preço é fundamental, já foi dito aí, mas não basta só o preço, né? Eu já me deparei com algumas situações, são críticas construtivas, porque, conforme eu disse no início, nós precisamos de vocês, tá? Eu já me deparei com um tipo de situações que, deu certo horário, eu não consegui falar. E aí, como é que você resolve essa situação? Parece que tem que mandar um e-mail, enfim, aí você espera a resposta, às vezes a resposta não chega no tempo que você precisa, enfim. Mas o que eu queria me ater aqui nessa minha fala é que quando eu também entrei na sala, se eu não me engano, era Silvia Russo que estava falando. E, pelo que eu entendi, ela estava falando que vai ter demanda para isso, para Serra Gaúcha, e, enfim, vai ter uma série de demandas aí, né? Depois que passar essa pandemia, as coisas vão assim começar. É a torcida de todos nós, porque todos nós precisamos, né? Apesar da minha empresa ter o foco corporativo, a gente acaba vendendo também o lazer. E a gente sabe que o lazer vai sofrer um pouquinho mais com isso, né? A percepção que eu tenho eu não sei se o pior já aconteceu, ou se ele está para acontecer. É uma dúvida que eu tenho, né? Se o pior ainda está por vir, porque cada dia que a gente assiste uma televisão, que a gente lê qualquer tipo de matéria sobre tudo que está acontecendo, é uma segunda onda que vem, enfim. A pergunta que eu faço é, Flávio, e para toda a equipe, efetivamente, para essa retomada, a gente sabe que ela não vai ser ela não vai ser na mesma pegada que estava lá para início de março, tá? Mas efetivamente, o que vocês estão fazendo, além de tudo que vocês já disseram aí, de estar preparando ferramenta, isso e aquilo. Mas a gente sabe que nesse momento existem duas coisas fundamentais para que essa coisa seja retomada de maneira que a gente consiga prosseguir na caminhada. Uma é preço e a outra é o temor das pessoas. Eu estive agora no aeroporto para poder embarcar minha filha, por isso que eu atrasei um pouquinho a entrada na sala, e as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de chegar perto, na fila, peraí, afasta de mim e tal, sabe? E eu fico imaginando o hotel. Como é que é você entrar no hotel onde tem outras pessoas, né? Você ficar numa recepção que muitas vezes lota. Efetivamente, no tocante à questão de segurança, o que tem passado para vocês, esses hotéis? E na questão de preço, existe alguma negociação momentânea exclusivamente para retomada? Ou seja, vamos considerar, enfim, cada estado está fazendo do seu jeito, eu não vou entrar aqui no mérito da política, porque senão a gente só acaba essa reunião amanhã, mas, assim, cada estado está fazendo de um jeito, né? Então, o Rio de Janeiro está do jeito que está e as coisas estão sendo liberadas. A Bahia, que é onde eu estou no momento, as coisas estão travadas. São Paulo está nesse impasse também, né? Quando isso for liberado, eu imaginava, quando tudo isso começou, que agora, em junho, final de junho, na pior das hipóteses, em julho, nós estaríamos trabalhando dentro do escritório, normalmente, com algumas seguranças, né? Com algumas coisas que a gente precisava tomar, tipo uso de máscara, né? Álcool gel e tal, com alguns itens de segurança, mas trabalhando dentro da normalidade, né? E as coisas sendo retomadas. E a gente está em casa ainda. A gente não saiu de casa e vamos entrar em julho, né? Quando isso vai acabar, a gente não sabe. Mas quando acabar, aquela turma que estava programando viagem usou esse dinheiro para outras coisas, né?
Aqueles que têm dinheiro têm temor de sair, como eu estava conversando ontem à noite com o dono de uma empresa lá do Rio de Janeiro, cliente da Mundial, presidente da empresa. Vou ficar em casa, porque eu vou para a Bahia, ele é daqui da Bahia, mas ele tem fábrica no Rio, eu vou para ir para ficar dentro de casa, eu fico aqui que eu não estou saindo de casa, eu não sei como é que vai ser depois. É uma figura que tem 62 anos, 63 anos, não é nem um cara com muita idade. Então, assim, além do temor, tem a questão financeira. Para resumir minha fala, efetivamente, o que o mercado está passando para vocês em termos de segurança, né? E em termos de preço, porque eu acho que isso vai andar junto. Quem tinha viagem programada cancelou, gastou dinheiro com outras coisas porque ninguém produziu, né? Esse dinheiro foi desviado. Mas fica aquele desejo de viajar. Como é que viaja? Como é que está o preço? Eu, recentemente, depois eu cancelei, porque a coisa piorou, mas eu comprei um pacote aí por um desses canais para a Grécia por 9.005 pessoas. Preço excelente. Passar 7 dias na Grécia, 9.005 pessoas. Né? Hotel, aéreo, enfim. E depois eu vi e falei, caramba, não sei nem como é que isso vai acabar, quando isso vai acabar, como é que vai ser daqui para frente. Fui lá e cancelei tudo. Então, tem o medo de como vai ficar e tem a questão financeira. O que vocês têm aí para passar para a gente, efetivamente, para que a gente possa ter o norte? Porque eu tenho sondado os nossos clientes com relação a isso. Tá. O que vocês estão pensando quando isso terminar não, quando liberar, porque a gente vai conviver com isso, acredito que vai entrar por 2021. Com todos os itens de segurança que eu citei agora. Mas como é que nós vamos caminhar depois disso aí, quando isso for liberado? Ó, podem ir para a rua, as empresas podem já abrir, as companhias aéreas podem liberar os voos com regras assim, assim, assado, os hotéis podem reabrir. Como é que vai ser isso, Flávio? Marcelo, primeiro assim, alguns estados a vida já está começando a voltar a uma certa normalidade, né? São Paulo, a gente já está começando a retomar, acho que você não pegou a minha fala no começo, mas dia 1º de julho agora a gente começa a voltar para o escritório de forma gradual, tá? A Silvia tem me passado que muitos hotéis têm oferecido alguns preços diferenciados para essa retomada, etc. Os aéreos, as companhias, vocês devem estar acompanhando aí, tem aumentado de pouquinho em pouquinho as frotas, vão aumentando, destinos, etc. Mas eu vou contar muito rapidinho para vocês aqui uma experiência. Eu entendi que eu tinha que fazer isso. A semana passada, peguei minha esposa, uma filha de 2 anos e meio, uma filha de 8, e fui para um hotel no interior de São Paulo. Tá? Não aguentava mais ficar com as 2 meninas em casa, etc. Para minha surpresa, o hotel poderia trabalhar com 50% da ocupação, um hotel de campo. Ele estava com 50%, gente. Ele estava na lotação que ele poderia trabalhar. E para minha maior surpresa ainda, sabe qual foi? Dezenas de crianças no hotel. Todos, família com seus filhos. Vida normal, gente. Mas todo mundo com máscara, todo mundo usando álcool em gel, as pessoas distantes, as mesas do restaurante não podiam ser próximas, já estavam afastadas. As pessoas iam se servir, tinha uma luva para colocar, depois descartava a luva. É fato, gente, que tem muita gente que está com medo, que não vai sair, que é mais criterioso, mas tem gente que precisa, que não aguenta mais ficar em casa, que já deu, são mais de 3 meses, pessoal, que a gente está trancado. Então eu fui ver o que era isso, esse novo, né, que todo mundo está falando. E me deparei com uma questão muito confortável, que era a segurança. As pessoas, sim, tinham muito cuidado, outras, de repente, relaxavam, mas os hotéis tomando as suas medidas. A Silvia tem recebido aí diversos protocolos de segurança de redes, de resorts, para suas reaberturas. Então, assim, Marcelo, eu acredito que realmente 2020 ainda vai ser assombrado até o fim do ano por esse vírus, tá? Isso realmente começa a se descolar a partir do ano que vem apenas, mas eu acredito mais do que tudo, as pessoas precisam viajar,
as pessoas tomaram gosto por viagem, seja ela lazer ou seja necessidade corporativo. Hoje, eu faço em torno de 20% de reservas do que eu fazia antes de março, tá? E 90%, 95% disso é corporativo e a viagem para o próprio mês, tá? Eu já tenho muita viagem para o internacional, eu já tenho muita viagem para o fim do ano, para os resorts, para Natal, para Réveillon. Então, assim, muita gente tem medo, muita gente quer viajar. Gente, a gente tem que seguir a nossa vida, a gente não pode parar, somos a maioria aqui empresários que precisamos cuidar dos nossos negócios, das nossas agências, das nossas empresas, vamos sobreviver. E o que a gente sabe fazer? Vender viagem. Então, hoje recebemos um vídeo lindo, eu acho que a Silvia pode compartilhar com todos vocês, do Nanai. O Nanai vai reabrir agora em julho. Um vídeo lindo, maravilhoso. Isso vai motivar as pessoas a voltarem a viajar. É lógico que existe um medo, tá? Mas o medo, ele pode ser substituído por cautela, por precaução, pelos protocolos de segurança. Se a gente levar isso aos nossos clientes, pessoal, eles voltam a viajar rapidamente. Ainda acho que terão medo de uma viagem dentro de um avião e de um navio nesse momento, mas tenho certeza que pegarão um carro e vão dar uma escapada para um hotel próximo das suas cidades e passar lá 2, 3, 4 dias, ouvindo um passarinho, vendo o mar, etc. Né? Então, acreditem nisso. Eu fiz esse teste, eu fui lá experimentar e garanto para vocês, pessoal, se a gente tiver cautela, a gente vai voltar a viajar rapidamente. Posso dar uma sugestão? Beleza, Flávio, obrigado aí pelo depoimento. Como eu também trabalho com o público corporativo, eu também já tenho alguns executivos viajando, e o que eu estou fazendo? Todas as informações de hotéis e companhias aéreas, informando as medidas de segurança, eu coloco como um informativo e estou passando para os meus clientes, porque, de uma certa forma, isso ajuda até com que assim, eles estejam visualizando como é que é a forma de segurança das companhias aéreas, como é que aqueles hotéis estão tomando as medidas de segurança. E se vocês estão tendo essas informações, repassa para a gente, porque aí a gente repassa para os nossos clientes, tornando de uma certa forma mais seguro a viagem deles. Débora, nós fizemos lá no nosso portal, em painel, documentos, você tem todas as informações de hotelaria e rede nacional, todas as informações está por ícone, nacional, internacional, receptivo, que está lá em serviços. Ali a gente colocou para todos vocês todas as informações direto do hotel. Tem lá, do jeitinho que o hotel mandou para a gente mandou para vocês. Porque nesse momento, Débora, o que você falou é muito importante. O passageiro, ele só vai querer um hotel em que ele saiba quais são as normas de segurança daquele hotel. Tá? Tanto para o corporativo, mas principalmente para o lazer. Porque ele não vai levar os filhos dele, os pais dele para um hotel que ele não saiba quais são as normas de segurança. Então, no nosso portal está disponível para vocês. Vou dar uma olhadinha. Não tava ciente, mas ótimo saber. Vou dar uma olhadinha e vou começar a repassar para ele. Flávio, e os executivos vão mandar para vocês hoje o vídeo do Nanai, para vocês verem. Legal, Flávio. Legal. Um minutinho só, Flávio, mais pode ser? Pode. Está aqui na minha frente, eu estou visualizando Simone, grande parceira lá do Rio de Janeiro, no meu período que eu retornei ao Rio. Que saudade de você! Que saudade, que bom lhe reencontrar, firme e forte. Dava um apoio enorme para mim lá no Rio de Janeiro, assim como Moacir e Samanta agora aqui em Salvador. Abração, Simone, adorei lhe reencontrar aí, hein? Obrigada, Marcelo. Eu não consegui acompanhar muito agora que minha internet ficou um pouco melhor. Eu não consegui, algumas coisas que vocês estavam falando, estava travando, muitos ficaram congelados, teve uma hora que eu não estava vendo ninguém, eu estava agoniada.
E eu assim, meu Deus, quem tá falando? Quem tá falando? Agora que eu tô te vendo. Prazer em te ver aqui. Agora eu virei paulistana, tô em São Paulo de vez, viu? Ô, Agnes, você queria fazer algum comentário? Tudo bom, Flávio? Prazer revê-lo. Eu sou suspeito de falar, você sabe, né? Eu gosto quando você começa a contar a história da HTL, porque de alguma forma se mistura muito com a minha. Porque eu comecei a agência, você estava começando como operadora, e foi um dos primeiros cadastros que eu fiz, foi justamente na HTL. E estamos aí desde 2000 e algumas coisas. Então, eu fico muito feliz de ver outros agentes de várias regiões falando, soltando confete. Isso não é à toa, é sinal da forma do profissionalismo que você e sua equipe toda trabalha. Eu vou nominar o meu comercial, que é Renato, mas estendo aí o Daniel, a Tatiana, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Portugal, alguns outros que eu conheci quando visitei a HTL em São Paulo, e vocês sempre nos recebendo, orientando, ajudando. E a gente se sente, de certa forma, em casa. Não é à toa que, mesmo com essa baixa de vendas, a gente tem que procurar direcionar para aqueles que a gente sente realmente a segurança, porque sabe que não é qualquer um que chega, um diretor de uma operadora, que bota o telefone aberto todo mundo para uma necessidade, numa emergência. E eu já salvei. Fez bem, Débora, fez bem. Ô, Agnes, esse telefone é o meu pessoal, tá? Não, eu sei disso. Eu sei que você é corajoso a esse ponto. E o bom, assim, essa simplicidade, eu já lhe encontrei em praticamente vários lugares do mundo. Em Orlando, eu lhe encontrei em Portugal. E você sempre recebendo a gente com bastante atenção. E assim, fico feliz de escutar de outras pessoas, porque passa segurança, é como você mesmo falou. O mercado agora está passando, vai vir de tudo, e se você não se apegar com as pessoas com quem você realmente tem essa segurança, essa pisando em chão firme, a gente vai ter muito problema no futuro. E a gente, como dizer, já tem uma margem pequena, e ainda vender com insegurança não tem coisa pior. Eu quero agradecer em seu nome a toda a equipe, porque eu sei que o seu trabalho só se reflete porque você tem uma excelente equipe. Tá? Então, todos, o Everson, vamos já citar alguns nomes aí, o Tibete, entre outros, realmente vocês são muito bons e a gente se sente muito bem de fazer parte dessa história de vocês. Desejo muito sucesso. E se quem passar por essa, amigo, não perde, não quebra mais nunca. A gente veio aqui exatamente para tranquilizar todos vocês, ouvir. Para mim é muito importante ouvir o que vocês têm para passar aí, para a gente melhorar, gente. Essa é a ideia. Mas alguém quer fazer algum comentário, crítica, sugestão? Eu gostaria de falar. Claro. Eu sou Ana, eu sou diretora da Atenas Turismo, daqui de Natal, certo? E, primeiramente, eu quero elogiar o trabalho de vocês e, principalmente, de quem me atende, que é Tibério. Sempre está prestes a me atender. Eu acho que ele é querido por todos, né? E uma coisa, essa teleconferência da gente foi muito importante, Flávio. Eu não o conhecia, certo? Eu comecei a participar, só contar brevemente a minha história, a participar até vocês como atendendo fornecedores, foi através da Trend. Eu fui representante da Trend aqui em Natal. Logo, eu tenho 24 anos de agência, acho que há uns 20 anos atrás, certo? De 15 a 20 anos. E depois eu deixei de operacionalizar com ela, foi quando eu comecei a operacionalizar com vocês, certo? Então, assim, o preço de vocês, eles são bons, só que eu sinto agora que eu tenho que fazer um trabalho maior com os meus funcionários. Por quê? Pela questão do hábito deles. Eu não gosto de vender a Trend, mas, infelizmente, eu sou pelo site, pela facilidade que eles têm, entendeu? Pelos pagamentos. É uma facilidade que elas têm. Por mais que eu brigue na loja, que eu não quero compartilhar, né? Eu priorizo alguns fornecedores, mas, infelizmente, sai muito pela questão
da simplicidade. Mas irei reforçar agora, e sempre assim, em termos de tarifa, Tibério não me deixa mentir. Eu mesmo, o ano passado, fui para Jericoacoara e comparei os preços e acabei fechando com vocês. Reserva de carro. Eu tenho clientes que eu só fecho diretamente com vocês, pela facilidade, por o cliente não ter cartão de crédito e eu me responsabilizar pela venda, entendeu? Então, assim, o que eu venho... Seria interessante propor isso, não só na pandemia, tá? Mas quando tudo isso acabar, futuramente, depois, seria interessante esse papo da gente saber, né? Eu estou conhecendo você agora, através de uma teleconferência. E cada vez mais agora, depois da pandemia, a gente tem que saber com quem a gente pode contar para vender. Os fornecedores, principalmente os fornecedores, né? Que a gente conta na mão aquele que a gente tem credibilidade e confiança. Então, assim, eu quero agradecer, tá, em ter recebido esse convite de vocês, que Tibério fez esse convite a mim, e propor isso. E também, assim, nunca baixe o nosso comissionamento. Preserve sempre ele, porque isso também pesa na hora H, né? O número do comissionamento da gente. Eram essas as palavras que eu queria falar. E obrigada por participar. Ana, eu vou pedir licença aqui só para dizer que essa questão que você falou, eu passei pela mesma situação na loja. E uma das coisas que eu peguei, mostrei para as meninas, eu sempre fazia as reservas através da HTL. Já as funcionárias faziam pela outra. E às vezes aí teve um dia que eu cheguei para elas e elas quebrando cabeça porque não estava tendo atendimento, demorava a resposta, aquela coisa. Aí eu perguntei assim: vocês já repararam que quando eu faço pela HTL eu não tenho essa mesma dificuldade? Qualquer bronca eu pego, eu ligo, eu mando e-mail. É como diz, é lógico que eu não vou sair aqui dedurando A, B ou C para o diretor, ninguém vai me ver fazendo isso. Mas a pessoa só em saber, não, se der uma bronca mesmo, você tem como ligar para fulano, rapaz, deu um puxão de orelha aí que ainda não... Então, foi aí que as meninas aí até mesmo. Aí elas começaram a fazer a locação, teve eu não lembro agora quem foi que me atendeu no plantão, mas uma vez eu num show, até meia-noite, liguei para o plantão, a menina não estou lhe escutando, e eu saí para uma área mais um pouco reservada, dentro do banheiro, eu falei, olha, a situação é isso, eu estou com um cliente em Miami, o telefone é esse. A pessoa do plantão entrou em contato com o cliente lá, e eu pude seguir o meu show, e outro fornecedor não faz isso. Não, faz não. Eu encontrei também isso, eu estava em Fortaleza, inclusive, a caminho de Jericoacoara, da véspera de Jericoacoara, tive que mudar o período, e Tibério me atendeu, isso era o quê? 8 horas da manhã, em pleno 8 horas da manhã, para pegar o carro de 11h30, porque eu resolvi, em vez de ir na sexta, eu ir na quinta. E isso foi resolvido. Não foi, Tibério? Lembra? Em novembro. Se você quiser, eu me proponho a falar como agente, não precisa nem botar o operador, para dizer que o Tibério está puxando sardinha para eles, eu falo como agente, porque realmente acho que a gente tem que vender aquilo que presta e descartar aquilo que não presta. Então... E se já há uma seleção natural, agora chegou a hora mais ainda. Então, se quiser, fica à vontade. Pode pegar, eu te passo meu contato. Obrigado. Hanna, obrigado. É o que eu falei, né? A gente está aprendendo muito com tudo isso que nós estamos vivenciando. E essa live com vocês é a primeira de muitas que virão. E, independente de pandemia, nós vamos continuar tocando dessa forma, que é um meio mais rápido para um bate-papo simplificado, tirar dúvida, crítica, tá? Então, obrigado pela sugestão e nós vamos seguir, sim, fazendo muitas mais dessas lives aí ao longo do tempo. Obrigado. Obrigada, Flávio, também. E a vocês. Alguém mais tem algum comentário? Flávio, obrigado. Gente, eu vou ter que sair. Samanta, que me convidou. Simone, adorei reencontrá-la. Flávio, obrigado. A todos aí que estão na sala, obrigado. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho também um compromisso, tá bom? Agradeço aí por todas as informações e reforçando, nós precisamos de vocês, tá, Flávio? Tá bom, combinado. Valeu. Então, gente,
muito obrigado. Espero ter deixado aí um bom recado para vocês, dizer que estamos à disposição de todos vocês, o que precisarem, os nossos executivos, eu, os nossos gerentes. Então, contem conosco. Muitíssimo obrigado. Espero revê-los em breve. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Parabéns a todos. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Cadê a Rose? Rose, cadê tu? Rose, será que a Rose já saiu? Rose, ai, será que ela já saiu? Já. Acho que já.